Bom dia, nono ano, como estão todos? Hoje a gente vai falar sobre surrealismo, né? O fascínio pelos sonhos. Embora o termo surreal, surrealista e outros derivados da mesma palavra sejam empregados com muita frequência em diversos contextos, o sentido original dele está ligado ao surrealismo, a vanguarda artística que propunha mudança nos padrões artísticos que até então eram adotados, como a composição, com composições críticas semelhantes ao dos movimentos o dadaísmo. E vale ressaltar, assim como as pessoas que participaram do movimento Dada, os artistas, eles presenciaram a Primeira Guerra Mundial. Os surrealistas também se sentiram impactados com essas consequências que, né, a Primeira Guerra Mundial causou ao mundo, voltando-se contra a ideia de que a civilização tinha de si própria, né, esclarecida e racional, uma vez que também atribuíram a ela parte da responsabilidade em relação ao rumo dos conflitos internacionais que tomaram o mundo, né, e devastaram várias civilizações, né? Então, assim, eles tinham essa visão sobre essa questão da guerra. Somando isso, esses artistas demonstraram grande interesse pelos estudos que o neurologista austríaco Sigmund Freud estava desenvolvendo desde o fim do século XIX. Ele estava desenvolvendo a investigação do inconsciente humano, por meio, entre outros recursos, da análise do sonho. Né? Freud é famoso com essa questão da psicanálise. Né? Há quem diga, né, que atribua a Freud, né, o título de pai da psicanálise. Então, vamos lá dar prosseguimento à nossa aula? Mesmo que os surrealistas tivessem grande interesse em sua obra, Freud não demonstrou nenhuma simpatia pelo movimento artístico e por isso não se conectou a eles. Enquanto outros autores surrealistas, né, os sonhos eram a matéria-prima que trazia inspirações para suas produções. Para Freud, né, tinha conteúdos simbólicos que a serem trabalhados em sessão de psicanálise. Também podiam ser Stitch, né, a consciência do paciente que poderia auxiliar no alívio psíquico e até mesmo na dissolução de alguns sintomas. Nesses contextos sociocientíficos, surgiu em meados de 1920 o surrealismo com influência do dadaísmo. Para os surrealistas, o movimento estava relacionado ao modo de vida, a uma filosofia compartilhada por um grupo que vislumbrava a liberdade de espírito humano. Assim, para os artistas como Marx, Ernest e Salvador Dalí, o mundo deveria ser visto através do maravilhoso e do fantástico, sob o prisma da superrealidade, como uma forma de além do real, de ir para além do real, de se manifestar. Né? O que é superrealidade? Aquilo que não só pode ser compreendido pelos sentidos humanos, só existe mesmo na questão do imaginário. Tipo, vou dar um exemplo aqui. A filmagem, né, do livro do mesmo nome, Harry Potter. É, né, uma questão totalmente imaginária. Observe como, na obra célebre a seguir, o pintor alemão Marx Ernst, uma das principais figuras do movimento, trouxe à tela a visão de uma espécie que ele inventou, que era um elefante robô. Né? A extensão de sua da tromba do elefante remete a uma tubulação e a extremidade contém o formato pontiagudo, lembrando uma tampa de garrafa, além de chifres de touro. A inspiração para a criação desse animal, máquina, veio de uma fotografia com a imagem de um recipiente grande e esférico que os sudaneses usavam para armazenar milho. Por esse conjunto celebres, né? O título que tem um alude a uma rima infantil alemã que contém elementos do universo do maravilhoso não real. Pode ser considerada a obra de transição, né, artística do dadaísmo para o surrealismo, uma vez que ela traz ao mesmo tempo elementos absurdos do primeiro e oníricos do segundo. Bora lá. A adoção do termo e manifesto surrealista.
Mas quem deu esse movimento de vanguarda esse nome? Como esse nome surgiu, o termo surrealismo, foi mencionado pela primeira vez no Liberto, no Baile Paradê, concebido por Jeff Jones e apresentado em Paris, mais precisamente no ano de 1917. Contando muitos artistas de vanguarda envolvidos em sua produção, esse espetáculo integrava diversas linguagens artísticas. E na visão dos escritores francês e o ativista cultural Clément Apollinaire, sua concepção coreográfica era completamente diferente das artes cênicas vigentes no período, uma vez que transmitia um tipo de surrealismo, ou seja, algo além do real, né? Inclusive tem uma pintura até aí chamada Parede, né, datada de 1917, que traz vários artistas, né, animais, tudo em um espaço só. No entanto, embora em Parede sido considerado surrealista, foi somente em 1924 que esse movimento de vanguarda se consolidou, influenciado pelo dadaísmo. O escritor francês Erdon Berton, né, ele lembrou das desastrosas, né, cenas que a Primeira Guerra deixou no mundo, propondo uma literatura que opunha quem estava vigente naquele período. Com esse movimento, o Berton e os outros artistas se rebelaram contra a razão, né, buscando um bloqueio do inconsciente para inspiração artística. Qualquer dúvida sobre a aula é só perguntar. Ah, e antes que eu esqueça, o surrealismo nas artes visuais. Ainda que na prática do surrealismo envolva uma combinação de conceitos estéticas para facilitar os estudos, vamos dividir as artes visuais desse movimento, né, a partir do próprio manifesto proposto por Berton. O surrealismo abstrato, que é o automatismo, e o surrealismo figurativo, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.